E depois que a gente fez os 3 eventos em Goiânia, fiquei alguns dias muito reflexivo, né? Muita coisa acontecendo e acho que eu queria compartilhar algumas coisinhas com vocês. E aí, Lu? Bom, mês de agosto tá lotado, né, gente? Vocês viram, né? Às vezes, sabe, às vezes acho que a gente não tem noção do quanto isso buga, né? Você imagina, a gente tá ensinando ali, e aí, Érica, faz tempo que eu não te vejo. Às vezes você tá ensinando ali, seu cérebro tá processando as coisas a um monte, sabe, um caminhão de vezes, e aí depois você precisa de uns dias pra deixar aquilo digerir e mudar algumas coisas dentro da gente, sabe? Então sempre que a gente faz evento, a cabeça fica assim. Imagina fazer 3, né? Eu falei 36 horas direto, vocês têm noção? Fizemos sexta-feira o PGM Encontro das Mulheres, sábado o Encontro Profético, domingo fizemos o Macho Burro. Foi a primeira vez que eu fiz os 3 juntos, assim, mas eu gosto, mas é puxado. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que estão no meu coração. Acho que vocês vão gostar. Então é o seguinte. E aí, Adriano, beleza? O Lorde. O Márcio aí. Estava falando com as meninas aqui esses dias, né? Tava com pessoas aqui em casa essa semana praticamente toda, né? Final de semana. E estava conversando com a galera aqui e tava pensando em algumas coisas, né? Eu recebo muitas perguntas, vocês imaginam, né? Acerca do profético, do sobrenatural e tudo. E sempre, pelo menos o pessoal que está mais perto, as pessoas que estão mais próximas, que ouvem mais coisas, que percebem mais coisas. E aí, Gilberto, belezura? Elas fazem uma pergunta interessante, né? A maioria das pessoas que estão mais perto, elas perguntam: olha, é o seguinte, eu já entendi que o Espírito Santo habita em mim, eu já entendi que, sei lá, quem eu sou, né? Eu já estou me movendo, eu já estou profetizando, mas eu queria saber como que eu me aprofundo nas profecias, né? Como que eu entro mais para dentro, como eu vejo mais coisas do que eu tenho visto, né? Como eu consigo profetizar de uma forma mais profunda, vendo coisas mais intensas ou experimentando mais do profético. E talvez seja a dúvida de muitos aqui que estão me ouvindo, né? Concordam, gente? Ou seja, a pergunta seria: como eu me aprofundo? Como eu falo? Como eu vejo mais profundo? Como eu profetizo mais intensamente ou mais profundamente? Ou eu vejo mais coisas? Ou como eu cresço nesse relacionamento e nessa coisa do profético? Como eu vou mais longe? Essa é a pergunta, né? E eu sempre penso que é o que todo mundo quer, né? Mas a gente quer ir mais fundo, não quer, gente? A gente quer ver mais coisas, a gente quer profetizar mais, a gente quer ver coisas mais profundas e quer mais relacionamento, né? Então eu separei algumas coisinhas na minha mente, tá, gente? Eu não tenho um esboço, nada, vocês me conhecem, né? Eu não tenho nada assim, mas eu separei algumas coisinhas na minha cabeça para responder essa pergunta, algumas coisinhas básicas, né? Então vamos lá. A pergunta seria: como faço para me aprofundar no profético? Isso é interessante. Óbvio, eu sei que é óbvio, mas eu vou deixar claro aqui já na primeira estrofe, já na primeira parte dessa live, que é a seguinte: a primeira coisa que a gente precisa expandir, né? Eu quero considerar que a gente já está expandindo ou definindo muito claro o que é intimidade. Porque muita gente pensa que a sensibilidade profética ou a sensibilidade do Espírito Santo vem pelo esforço próprio. E não é verdade, né? Então, assim, não estou falando de coisas religiosas, de jejum, de oração, essas coisas, não. E eu quero considerar que vocês já entendem, né? Eu quero considerar que vocês já entendem
que relacionamento com Jesus basicamente tem duas coisas importantes, tá? Duas coisas. A primeira delas é, claro, que a gente tenha um tempo de qualidade com Jesus. Isso você vai fazer da sua forma, no seu momento, no dia melhor, na hora melhor, no tempo que for mais agradável para você, né? Acho que isso, ok, todo mundo sabe. E eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês também a ideia de que tenham que acordar todos os dias 3 horas da manhã e passar 2 horas com Jesus. Quando a gente fica colocando regrinhas, a gente tende a estar com mais cobranças na nossa cabeça. A gente tende a se culpar muito quando não faz do que evoluir, tá? Então vamos deixar assim, que se a gente quer crescer em sensibilidade, intimidade mais profundo no profético, a gente precisa ter na mente que a gente precisa passar mais tempo com Jesus, isso óbvio. E a segunda coisa importante é que a gente precisa ter uma mente ativa. Eu falo isso e isso para mim foi fundamental, tá? O que é uma mente ativa? É que você esteja 24 horas, né, de forma ativa, conectada com o Espírito Santo. O que isso significa? Significa que desde o momento que você acorda, desde o momento que você abre os seus olhos ali, você já tem uma conexão com o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, estou disponível, o que a gente vai fazer hoje? E você passe a viver de forma ativa, ou seja, intencionalmente a sua cabeça está conectada com o Espírito Santo no meio do seu dia a dia, ou seja, isso precisa virar um estilo de vida, né? Isso precisa fazer parte de você, ou seja, não tem como mais você ter uma vida desconectada, você está simplesmente ativo e conectado com o Espírito Santo. Então eu parto desse princípio. Duas coisas básicas: passar tempo com Jesus. Segunda coisa, ter a mente ativa, ok? Uma vez que eu tenho a mente ativa, eu não consigo mais ser normal. O que é isso? Todo lugar que eu vou, todas as pessoas que eu vejo na rua, todos os ambientes que eu estou, eu começo a olhar as coisas da forma como o Espírito Santo vê. Eu preciso buscar do Espírito Santo essa visão diferente, essa visão de outra forma. Quando a gente está com o coração angustiado, quando você está com o coração angustiado, você tem que ir para dentro do seu quarto e passar tempo com Jesus para você resolver a angústia, né? O que é interessante também, dentro dessa sua pergunta, Patrícia, é que muitas vezes nessa vida espiritual, a gente fica lidando com sintomas, né? E a angústia é um sintoma de um problema não resolvido, né? Então o que você precisa fazer é resolver o problema. E é sobre esse assunto também que eu quero falar nessa live hoje. Você precisa resolver o problema. A angústia é resultado, ou seja, ele é sintoma de algo que está latente dentro do seu coração. E aí precisa buscar a raiz. O que é isso? Medo, insegurança? Sei lá, pode ser muitas coisas. E isso precisa ser resolvido em Jesus, ok? Expectativa frustrada, insegurança, incredulidade, tantas outras coisas. Então você tem que resolver a raiz. Aí você precisa ir até Jesus e abrir o seu coração e ser verdadeiro. E muitas vezes você também vai precisar de ajuda, você vai precisar de outras pessoas para abrir o seu coração e resolver essas tretas, tá? Márcio, intimidade com Jesus é que nos livra das obrigações religiosas, exatamente, Márcio, e que nos conecta a Ele, nos tirando da normalidade, né, da vida comum dos religiosos, e passamos a viver uma vida acima dos problemas. Pois é, a expectativa frustrada, e as nossas expectativas têm que estar em Cristo. Então você precisa resolver isso. A gente tem que parar de ficar sendo assintomático. Tô com tristeza. Não, você tem alguma coisa que te levou até a tristeza, né? Por exemplo, tô com frio, claro, tô com ausência no momento de um agasalho adequado, entende? Então a gente tem que aprender a lidar com os sintomas antes deles nos destruírem. Isso é um pouquinho de maturidade, tá? Então, voltando aqui, eu quero considerar que vocês entendem que intimidade tem essas duas perninhas, né? O tempo com Jesus de qualidade, isso é indescritível, é indiscutível. Se você não tem ainda um tempo de qualidade com Jesus, eu sinto muito de te dizer, pare um pouco de ser ativista, pare um pouco com as suas tarefas e gaste mais tempo com Jesus, né? A gente acha que o que a gente faz vai resolver os problemas
da nossa vida toda, e não é. Na verdade, é o que Jesus falou para Maria, né? Marta, você está agitada, Maria escolheu a boa parte, nada será tirado. Então gasta tempo com a boa parte, né? Entende? Mas também esse negócio de ficar pedindo para Deus conectar com as pessoas, a gente tem que ser ativo, gente. A gente tem que sair desse campo místico, né? Nesse aspecto. Procura alguém que você confia e conversa. Né? Simples, é só resolver. A gente tem que aprender a resolver as questões muito rápido, né? Eu falo pra vocês porque eu sempre fui, em muito momento da minha vida, eu sempre fui alguém que ficava muito dentro de cavernas, né? Uma hora tava bem, uma hora tava mal e ficava transicionando dentro desse lugar até eu aprender, amadurecer que eu tinha que resolver meus problemas, né? Então a gente nunca vai parar de ter cavernas na vida, mas a gente tem que aprender a lidar com essas questões e sair desses lugares o mais rápido possível para que a gente esteja mais disponível para o que o Espírito Santo quer fazer, né? Então, voltando aqui, se você não tem ainda um tempo de qualidade com Jesus, então para de fazer um pouco de coisas e principalmente coloque isso como uma prioridade na sua vida. Se você não priorizar relacionamento com Jesus, significa que você não está priorizando o que é mais importante na sua vida, né? Você está gastando energia correndo atrás de coisas que vão passar, é simples assim. Tá, então eu estou considerando alguém aqui que, no caso, entende o que é passar esse tempo com Jesus, entende o que é ter a mente ativa, já está ali profetizando, já está ali tendo essa vida profética, se expondo e vivendo o sobrenatural, né? Então, beleza, colocando essa estrutura, o que eu quero dizer? Vamos dizer que você é uma pessoa aqui que está já profetizando, já tendo essa vida, e você quer aprofundar, você quer crescer no profético, quer crescer sua sensibilidade, tá? Então, a sensibilidade aumenta como? A nossa sensibilidade, ela vai aumentar à medida, ou seja, à medida que a gente passa mais tempo com Jesus, né? Com o Espírito Santo, ou seja, quanto mais a gente começa a perceber ativamente, quanto mais a gente começa a passar mais tempo, as coisas vão melhorando. E aí o próximo passo é essa coisa da intencionalidade, né? Então pensem o seguinte, se a gente sabe que o Espírito Santo mora em nós, se eu sei que o Espírito Santo mora em mim, se eu sei que os dons do Espírito estão em mim, se eu sei que o poder de Deus está dentro de mim, eu preciso ser intencional. O que é isso? Eu preciso aprender a fazer as coisas de propósito, né? Eu preciso aprender a fazer as coisas de propósito. Ou seja, eu tenho que parar de racionalizar e começar a me mover ativamente no profético. Eu preciso começar a liberar as palavras, eu preciso orar pelos enfermos, eu preciso me colocar à disposição do Espírito Santo, eu preciso ser intencional, né? Intencionalidade, isso muda tudo, entende? Muda tudo. Então, quando a gente começa a se colocar ativamente, intencionalmente, à disposição do Espírito Santo, a gente vai aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Ou seja, eu começo a confiar, eu começo a expressar o que ele tem, eu começo a me entregar para o que ele está fazendo, o que ele está falando, sem a racionalização. Qual é o problema da 99% das pessoas? É racionalizar. Primeiro ponto é assim, a pessoa ela vai entregar uma palavra profética, qual é o primeiro entrave dela? Será que é coisa da minha cabeça? Né? Mas isso é muito simples. Mas se eu falar para aquela pessoa e aquela pessoa falar que está errado? Mas e se tiver errado? Mas e se eu falar uma coisa que não é de Deus? Eu sei que é um problema da maioria, mas é um assunto que eu falo tanto assim e é um pouco infantil também. Porque é o seguinte, gente, o que eu quero incentivar? Eu quero incentivar vocês a perder, né, a necessidade de performance, né? A gente precisa perder a necessidade de performar, entende? Preciso perder a necessidade de performar, coloca isso na sua cabeça. Profético não é sobre acertar ou errar, é sobre liberar amor, entende? Então, a gente fica, isso é errar. Me fala uma coisa na nossa vida, em qualquer esfera do universo, que a gente aprende sem errar. Me explica, né? Quando a gente começou a andar, a gente já saiu da barriga e já pulando no chão e sai correndo? Não,
Começou a dar os primeiros passos, ficava em pé, caía. Quantas vezes nós caímos para aprender a andar? Quantas vezes nós erramos para aprender qualquer coisa, né? Como vocês sabem, eu estou aprendendo a jogar tênis. Estou uns 4 meses aprendendo. E é difícil pra caramba, muita coisa técnica, você tem que treinar, tentar 1000 vezes, e às vezes você vai fazer o mesmo exercício 1000 vezes e você vai errar, até você aperfeiçoar demora muito, sabe? E aí no profético a gente quer aprender sem errar. Como, né, que a gente vai aprender sem errar? E a primeira coisa é que a gente pegou a experiência ruim para afirmar e para dimensionar a nossa experiência. Quando a gente fala assim, e se for coisa da minha cabeça? A gente está pensando lá no cara que entregou uma profecia que não tinha nada a ver, né? A gente está pensando num erro absurdo da pessoa que fez aquilo talvez por uma maldade ou por interesse, ganância e dinheiro. Então, se o seu coração estiver limpo e puro, você imagina, quando os nossos filhos começam a... Quando nossos filhos começam... Qual que é o sonho da sua esposa, meu Lorde? Quando nossos filhos começam a jogar tênis, muito legal. É muito bom, cara. Quando nossos filhos começam a falar... Eu lembro que a Mariana falava muita coisa errada. Agora ela já tem 10 anos, ela fala pouquíssimas coisas erradas. Mas ela falava, né? As crianças falam errado e é muito gostoso ver elas falando errado. É ou não é? Vocês que têm filhos aí, não é legal ver os filhos falando as coisas erradas? Assim, é bonitinho. Eu lembro quando a Mariana era menorzinha, assim, ela falava as coisas erradas. E as pessoas vinham e falavam, nossa, isso tá errado, corrige ela. Eu falei, não tem que corrigir. Deixa a criança ser criança. Daqui a pouco ela vai aprender, ela vai parar. É um processo natural. Ela mesma vai se perceber. A vida vai ensinando a gente, né? Então, é isso que eu quero dizer. Quando a gente vê os nossos filhos errando, fazendo coisas nesse sentido, falando palavras erradas e tal, os pais ficam bravos e dão uma surra no filho porque o filho erra? Hein, gente? Responda pra mim. Quando seus filhos erram e falam coisas erradas, vocês espanca eles, faz isso, né? Muito engraçado, é bonitinho, né? Você vê a criança fazendo as coisas erradas. E a gente tem que começar a ter essa mentalidade de Deus, né? O que eu estou dizendo aqui... Não estou dizendo para uma mente perversa, né, que, então Deus quer que a gente erre. Não é nada disso que eu estou falando, e isso não é um pretexto para você viver uma vida de pecado. Eu estou falando de gente com um coração genuíno que quer começar a se mover no profético. Então, e quer evoluir, quer crescer. Né? Então, olha que interessante. A gente vê os filhos errando, a gente fala, que engraçado, a gente até repete eles falando errado, né? Pois é, a gente acha fofo, a gente acha engraçado. A Mari a gente amava quando ela falava tantas coisas erradas que ficavam na nossa cabeça. E a gente achava muito bonitinho, assim. E a gente ficava até repetindo errado, falando... ela falava manica, em vez de falar máquina, né? Ela falava, papai, a manica, né? E isso vai marcando a gente como um processo daquela criança, de que ela está crescendo, se desenvolvendo. E é lindo isso. Então, onde está a cabeça da gente que imagina que quando a gente erra, Deus vai fulminar a gente ou vai ficar irado com a gente porque a gente está errando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa errar. Faz parte do processo de qualquer aprendizado nessa vida. E a gente precisa entender que se a gente não errar, a gente não vai aprender. Entende? Ninguém vai ser profundo no profético se não começar a se expor de maneira mais, mais comprometedora, ou seja, vai ter que se comprometer mais, vai ter que confiar mais, vai ter que acreditar mais, né? Por quê? No momento em que nós estamos profetizando, muitas vezes você vai escutar umas vozinhas no seu ouvido, tipo assim, olha, você está errando aqui, você está pecando, você está vendo isso, tal, acusações e culpas e essas coisas. Então, muitas vezes também vai vir, mas isso aí pode ser que não seja de Deus e tal. E aí você desconcentra do que você está vendo, percebendo ou sentindo e começa a prestar atenção nessas coisas. E isso certamente vai te parar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro passo, decidir confiar. Confiar, ou seja, lembra? Romanos 12:6, quem profetiza, profetiza na proporção da sua fé. Ou seja, você sabe que você tem um coração puro, que você quer aprender a crescer, então você tem que simplesmente se concentrar em falar e expressar tudo que você está vendo, sentindo, percebendo e focar nisso. E tentar ao máximo desvincular das vozes, das acusações e todas essas coisas, né?
Mas a outra pergunta é, por que vem essas acusações e essas vozes, esse medo, essa insegurança, no momento que nós estamos se movendo no profético? Primeiro de tudo, gente, é que o óbvio é que a gente precisa entender que temos um inimigo, né? E que esse cara não quer que você evolua. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te provocar, ele vai fazer tudo ali para sua mente ficar desconectada, ou seja, não anda nisso, não anda, né? Não faz. Ou seja, você não é digno, você não pode, você erra, você é culpado e vai ficar te acusando ali naquele momento. Por outro lado, né, a gente precisa aprender a vencer isso. E como que a gente vence essas acusações na nossa cabeça? Quando que elas param? Quando a gente aprende a limpar o nosso coração. Então, assim, como que eu limpo o meu coração? Primeira coisa, aí vou voltar lá no comecinho da live. Nós estávamos falando aqui, até que uma amiga disse que estava angustiada. Como que a gente limpa o nosso coração, gente? Olha, isso é de verdade, assim. O que eu acredito? Eu acredito que ninguém vai ter essa mente limpa, pura, ou seja, esse canal fluido do Espírito Santo, se não aprender a limpar o seu coração. Ou seja, se não aprender a ser de verdade, se não aprender a ser transparente. O que a gente precisa fazer na prática? Vocês que estão me ouvindo aqui nessa live, você precisa aprender a limpar seu coração. Como que a gente limpa o coração? Primeira coisa, vou dar um exercício para vocês. Você vai parar, quando acabar essa live, você vai pegar uma folha em branco na sua casa. Pegar uma folha em branco, né? Uma folha em branco lá. E você vai falar com o Espírito Santo, né? Uma folha em branco. Aqui. Vai falar com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me mostra quais são as pessoas que eu devo pedir perdão. Primeira coisa. Ou seja, pessoas que você deve perdão. Segunda coisa, quais são as pessoas que eu preciso restaurar relacionamento? O que isso significa? A Bíblia diz assim, gente, do que depender de nós temos paz com todos. O que é restaurar relacionamento? Restaurar relacionamento são aquelas pessoas que de alguma forma nós ficamos feridos, né? Sei lá, machucados, entristecidos por alguma coisa que aconteceu, que não foi bem clara, às vezes não foi explicada, às vezes a pessoa falou uma coisa você não gostou, não entendeu, não conseguiu perguntar direito, sei lá, a pessoa às vezes foi ríspida, ou às vezes mentiu pra você mesmo, te enganou, talvez você entendeu isso e você não consegue olhar nos olhos dessa pessoa mais. Então eu sempre meço restaurar relacionamentos, são com as pessoas que você tivesse que sentar na mesa hoje, você não consegue olhar nos olhos, ou seja, você tem alguma indiferença com aquela pessoa. Então, do que depender de você, tenha paz com todos. Então, pede, você não vá você para essa lista, não. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Eu lembro que quando ele fez isso comigo, eu tinha uma lista de mais de 20 pessoas, só que na minha cabeça eu estava bem, entende? Então ele começou a me mostrar mesmo pessoas que eu precisava restaurar relacionamentos e devia algumas verdades, né? E tem os níveis, né? Teve pessoas que me machucaram, me enganaram, eu fiz alguns negócios com essas pessoas e elas me feriram. Então assim, eu devia perdão? Não, mas eu devia restaurar relacionamentos, né? Então mesmo a pessoa tendo me ferido, eu fui lá e pedi perdão, né? Isso é um outro nível de perdão, que é o que a Dai chama de agir no espírito oposto. Aliás, a Dai começou a escrever esse livro do espírito oposto. Então eu fui lá e comecei a agir no espírito oposto. Então provavelmente, vocês que estão me ouvindo, vocês devem ter pessoas que machucaram vocês, que feriram vocês de alguma forma, né? Então eu estou incentivando vocês. Vai lá e peça perdão para essa pessoa. Fala, eu queria te pedir perdão porque eu fiquei chateada com você por causa disso. Não importa quem tá certo e quem tá errado. O que importa é você restaurar relacionamentos. Ou seja, você começa simplesmente a limpar o seu coração, a tirar do seu coração essas travas, essas amarras, essas coisas mal resolvidas, que isso certamente vai te ajudar a ficar mais leve, mais fluido na hora que você estiver se movendo no profético, entende? Certamente você vai ter menos acusação e menos pesos, tá? Eu acredito que essas coisinhas que a gente não resolve, elas são como pesos que estão dentro da gente, né? Ontem eu estava numa reunião com o pessoal em Jundiaí e eu tive uma visão que foi muito legal. Eu vi um anjo lá na sala que a gente estava
e ele tinha colocado um lençol assim sobre as pessoas, né, no teto assim da sala, tinha colocado um lençol bem limpo, branco, lindo assim, tipo um voal assim, sobre a sala. E o Espírito Santo me deu uma palavra e muito parecida com a palavra que ele falou para Pedro, né? Não chame de impuro que eu já santifiquei. Então era como se fosse um portal, um voal ali, um lençol de pureza. Só que todos nós estávamos embaixo, presos, pesados, e a gente não conseguia acessar essa pureza. E o motivo era por quê? Porque Jesus já nos purificou na cruz, né? Jesus já nos purificou através da cruz, mas nós não acreditávamos nessa pureza e por isso não conseguíamos acessar essa leveza que ele tinha pra gente, né? Nós estávamos no meio das culpas e dos medos e de tantas outras coisas, né? Então eu quero dizer isso para você também. Jesus tem um caminho de leveza, pureza, transparência, intimidade para nós, mas nós precisamos aprender a restaurar relacionamentos, tá? Essa é a primeira coisa. Então peça para o Espírito Santo te mostrar quem você deve perdão e quem você deve restaurar relacionamento. Faz essa lista e começa a fazer tipo check, fazendo um por um. Isso vai limpando você. Então eu acredito, né, que essas coisinhas são como pesos, né? Ou seja, tipo essa garrafa d'água, né? A gente tem uma coisa para resolver, aí tem um peso dentro da gente que fica lá dentro, assim, pesando a gente, deixando a gente preso aqui embaixo. E na hora de se mover a gente não consegue, ter leveza. A gente sempre tem culpa, engano e tantas outras coisas que vai nos impedir, tá? Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa que vai ajudar a limpar seu coração, né? Eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito. E eu acredito por experiência também. Que todos nós, deveríamos ter pessoas que nós pudéssemos ser 100% transparente com elas e que nós falássemos a nossa vida toda. Abrisse o nosso coração, tá? Se você é casado, já começa pela sua casa. Eu vou dar um recado para você. Você que é casado e você não tem 100% de transparência com a pessoa que você casou, eu sinto muito te dizer, mas você não tem um casamento, tá? Você tem um combinado, né? Uma pessoa que você mora, você precisa ser 100% transparente, né? Por quê? Transparência é a base de intimidade, né? Não existe casamento sem transparência e intimidade. Aí muita gente fala assim pra mim, mas se eu for transparente com meu marido, meu casamento acaba. Não, seu casamento acabou quando você deixou de ser transparente. Entende? Então você não construiu uma aliança ainda, você vai ter, talvez, se você for. Então, transparência e verdade. Então, assim, decida ser de verdade e abra o seu coração com alguém. Não interessa, assim, não se baseie em feridas. Pode ser que alguma vez você já tentou se abrir com pessoas e essas pessoas expuseram você de alguma forma, contaram a sua história. Então, não se importe com isso. Se importe com a sua cura. Entende? Por alguém que você confia, vai lá e abre o seu coração. Fala. Simplesmente fala, olha, eu errei aqui, meus pecados são esses, minhas fraquezas são essas, minhas debilidades são essas e tudo mais, né? Então, olha que interessante, foi a coisa mais preciosa que eu aprendi com você. Depois que eu mudei, tudo mudou, andamos em unidade real e verdadeira, agora fui e prosperou tudo. Pois é, entende? Não existe casamento sem verdade, sem prosperidade, sem transparência, sem verdade. Então a gente tem que ser verdadeiro com a pessoa que a gente mora em primeiro plano. A gente tem que chegar e falar tudo. Falar, eu sou isso, eu errei aqui, eu menti, eu traí. Vai lá e fala tudo. Você não é corajoso para errar? Agora seja uma pessoa honesta para ser verdadeira, né? Fala a verdade, né? Porque conhecereis a verdade e essa verdade vai nos libertar e vai nos deixar livres, sem acusações, né? Eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu falo para vocês, eu passei muitos anos na religião e eu não tinha uma vida transparente. Minha vida era tipo assim, eu contava mais ou menos as coisas, né, pra dar e assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que quando eu decidi ser verdadeiro, falar do tempo que eu passei, porque eu tinha preso problemas com pornografia e tantas outras coisas, e eu decidi falar a verdade. Você não tem noção. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na sala com uns amigos e nós fomos eu tinha acabado de ser totalmente transparente, aberto meu coração, falado tudo. Eu tinha acabado de fazer isso e nós fomos numa reunião, né, aquele dia na casa de uns amigos nossos, conversar, jantar, e a gente
Lembro que esse meu amigo pegou o violão, começou a tocar. Meu, eu nunca tinha experimentado uma presença de Deus tão incrível, tão pura, um canal aberto, tão limpo, tão leve, tão sobrenatural, sabe? Algo tão incrível como eu experimentei. Foi tão leve, foi sabe, a primeira nota eu já estava transbordando em lágrimas, eu já estava chorando, sensível. Nossa, a coisa estava incrível. E aquilo me transformou e eu falei, nossa, eu nunca mais quero perder isso. Então esse é o resultado de transparência, né? Esse é o resultado de verdade, esse é o resultado de uma vida limpa, né? A sua cabeça fica limpa, você acessa essa coisa sem culpas, sem manchas, sem acusações, sem vozinhas, é fluido, né? Eu falo que hoje é assim, é segundos, né? Eu fecho meus olhos e eu já sei onde eu tô. As lágrimas já vêm, já tomam conta, já preenche a gente. Então, por que muita gente não consegue aprofundar? Porque ainda vive um relacionamento raso, né? Raso porque ainda tem muitas coisas escondidas dentro de si. Não conseguiram ser verdadeiros de verdade, não conseguiram abrir o coração, não conseguiram restaurar relacionamentos, não conseguiram se livrar das mágoas do passado, pedir perdão para as pessoas e, sabe, se livrar e limpar e liberar a gente, liberar esse lixo entulhado dentro da gente. E é tão incrível porque exatamente é o contrário, sabe? Às vezes a gente acha que as pessoas vão nos admirar porque elas acham a gente perfeitinho e bonitinho e todo arrumadinho, né? Mas na verdade eu falo assim, a admiração aumenta quanto mais... A admiração aumenta pelo máximo de transparência que você carrega, né? Eu lembro que eu vivia essa vida toda escondidinho, assim, né? Não contava nada pra ninguém. E quando eu fui 100% transparente, eu lembro que a Dai virou pra mim e falou assim, agora eu respeito muito mais você agora do que antes, né? E é isso, sabe? E todas as pessoas que eu abri a minha vida, elas falam isso. Tipo, eu respeito muito mais você agora do que antes, né? Porque eu conheço a história, eu sei dos erros que você cometeu, eu sei das coisas que você fez, eu sei de tudo isso. E eu não tenho, gente. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Não existe ninguém perfeito. Isso é ilusão da cabeça da gente, né? A gente acha que tem gente que não errou. A Bíblia deixa isso muito claro, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. É isso que diz Romanos capítulo 3, né? É muito forte. Então, a gente precisa entender isso. Ó, vou ler para vocês verem que legalzinho. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo agora, pois, justificados pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual propôs, né, a apropriação dos seus pecados. Mas olha que interessante, deixa eu pegar aqui o Romanos capítulo 3, verso 22, peraí. Deixa eu sair aqui para vocês um minutinho. Romanos, capítulo 3, 20. Aqui, ó, todos pecaram e juntamente estão destituídos da glória de Deus, né? E aí ele fala, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, juntamente. Achei. Ai meu, Romanos 3:12, achei. Tem outro texto, Romanos 3:12 que eu tava procurando. Ele fala assim, 3:12. Romanos 3:12. Olha o que ele fala. Pois todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Aí ele fala que as nossas gargantas são como sepulcro aberto, como com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides, né? Está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, sem os seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem a luz nem o caminho da paz, não há temor diante de Deus e dos seus olhos.
Entende? Então o que eu quero dizer é que o texto é claro, a gente se fez inútil. Nós não temos poder em nós, não temos nada em nós, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Então é a graça que se manifesta em nós por meio também dessa transparência e verdade, dessa limpeza do nosso coração, que permite com que o Espírito Santo nos mostre, né, quem nós somos. E assim, é muito doido isso. Por quê? Porque quando a pessoa está falando, assim, a gente acha que a gente vai ser julgado, que vai ser exposto. Ah, agora você sabe uma coisa sobre mim, isso é tão idiota. Porque Jesus já levou tudo isso, gente. Jesus já levou todas essas coisas. Jesus já limpou os nossos pecados, já nos limpou, já nos redimiu, já nos transformou. E a gente está aqui ainda remoendo esses erros, querendo esconder das pessoas. Pelo amor de Deus, não tem ninguém, né? E é interessante porque as pessoas falam assim, ah, mas quando as pessoas contam isso para vocês, vocês não julgam as pessoas. Eu falo, meu filho, a primeira pessoa que foi exposta para nós mesmos foi nós, ou seja, Deus, o Espírito Santo, nos mostrou a nossa podridão sem Ele. Então, quando você enxerga a sua podridão, você não é incapaz de julgar o outro, né? Uma vez o Espírito Santo me mostrou aquele texto que ele fala assim, ó. E aí, dona Márcia, tudo bom? Ele fala assim, ó. É bem interessante, né? Ele fala assim, tire primeiro a trave dos seus olhos, para que depois você tire o cisco do seu irmão, né? E uma vez eu perguntei ao Espírito Santo, eu queria entender de uma forma um pouco mais profunda o porquê é que eu tenho que tirar a trave dos meus olhos, né? Ele falou o seguinte para mim, porque quando nós tirarmos a trava dos nossos olhos, será impossível nós julgarmos as outras pessoas, entende? Quando a gente tirar a trave dos nossos olhos, será impossível nós julgarmos as outras pessoas, porque nós vamos ver claramente o tamanho da nossa podridão, né? E foi isso que me redimiu. Nossa, eu tive a experiência de ver, de sentir o Espírito Santo saindo de mim. E ele me mostrou o tamanho da minha podridão, o quão podre eu estava, o quão sujo eu estava, né? Então aquilo me transformou para sempre, né? Então pensem, gente, se nós pudéssemos enxergar o tamanho da nossa podridão, e é tão grande que foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, viesse para nos purificar. Então é uma coisa assim absurda, nós somos isso, mas nós precisamos reconhecer e ser transparente. Então saia dessa live procurando alguém que você possa abrir seu coração e falar a verdade, mas não fala meias verdades, né? Alguém me perguntou da lojinha de Jesus, Apocalipse capítulo 3, verso 18, ele fala, compre de mim ouro refinado no fogo, Apocalipse 3, 18. Então saia dessa live, assim, procure alguém para você abrir seu coração, mas não fala meias verdades. Fala toda a verdade. Por quê? Quando a gente for falar, a gente vai sentir isso aqui, ó. A gente vai sentir como se fosse uma mão, assim, ou assim, nos tampando, pra gente contar a história de uma forma mais bonita, pra gente parecer menos sujo. Não faz isso. Conta a verdade, né? Toda a verdade. Abre o jogo, fala a verdade, limpe seu coração e deixa essa sujeira embora. Simples assim. E aí você vai ter menos vozes no seu coração, você vai estar mais leve, você vai fluir com mais naturalidade, com poder mais real, assim. Você vai ver o poder de Deus fluindo na sua vida sem essas culpas, sem essas tretas aí, né? Escorrendo dentro de você. E esse, gente, é o processo de morte, né? Ou seja, a gente vai tirando essa vaidade, essa sujeira, essas coisas todas, né? E vai nos limpando, né? Vai nos limpando. Então, olha só as tarefas. Primeiro, fazer uma lista das pessoas que o Espírito Santo vai te mostrar que você deve perdoar e deve restaurar relacionamentos. Segundo, você vai procurar alguém que você conte a sua vida, abra a sua vida, tenha pessoas à sua volta que elas saibam que você é de verdade. Conhece suas fraquezas, suas debilidades, seus erros, suas sujeiras, sua lama. Tudo isso, que isso esteja claro para você, né? Isso seja claro, né? Que isso não seja só mais uma coisinha escondida dentro de você. Isso vai te ajudar a te limpar
te deixar mais leve para você flutuar, né? Para você viver aquilo que Deus tem para você. E quando você fizer isso, você vai ver que vai haver um canal, né? Limpo, assim, uma leveza, uma pureza, algo assim incrível para te moldar, né? Que vai te levar para um lugar um pouco diferente. Já é um desafio bem grande, né? E aí, óbvio, que em terceiro aspecto, você precisa ser intencional, né? Então, falar, se mover, permitir que o Espírito Santo te transforme, ou seja, você parar de julgar a sua mente, ou seja, o Espírito Santo falou uma coisa, vai lá e fala aquela coisa que ele disse, vai lá e só deixa ele te usar, só pede, né? Eu faço uma coisa que é bem simples, né? Mas eu faço isso há anos, assim. O que eu faço? Eu sempre peço, como eu vivo numa ilha, né, gente? Eu falei pra vocês, eu vivo num lugar isolado, que é onde eu moro, é mais difícil ver gente, tudo. Assim, as pessoas, eu tenho bastante relacionamentos por causa do que eu faço, né? Mas naturalmente eu vivo isolado, né? Eu sempre vivi mais dentro de casa, minha vida sempre foi mais assim. Mas eu sempre pedi pro Espírito Santo me mostrar as pessoas que ele quer falar algo, né? Então, se eu te mostrar meu WhatsApp aqui, todo dia tem gente que eu chamo ali, falo, e aí, tudo bem e tal? E olha, eu vi o seu rosto e começo a falar o que eu sinto. Entende? Então, a gente não tem desculpa, a gente está na área da tecnologia, né? Às vezes a gente pode começar a fluir e se mover dentro de casa mesmo, chamando várias pessoas no WhatsApp, falar, cara, pede para o Espírito Santo te mostrar, acorda, fala, Espírito Santo me mostra as pessoas que você quer falar algo, deixa vir na sua cabeça as pessoas, chama elas e começa a falar. Fala, olha, aqui ó, eu senti isso, quero te dizer isso, quero liberar algo sobre você, quero falar tal coisa, olha, eu percebi isso, olha, sabe, vai fazendo, vai construindo, vai deixando, ó. Vocês que estão me ouvindo agora, faz um desafio aí, desafio você. Vamos fazer um desafio? Pega seu celular depois que você terminar de assistir a live, olha, vai rolando assim os seus contatos assim, ó, e deixa alguém te chamar, um rosto te chamar atenção, quando te chamar atenção, você para naquela pessoa e pede para o Espírito Santo te dar uma palavra e já libera naquela pessoa, fala, né? E já vai começando a liberar e deixar essa coisa gerar, né? Circular, assim, e transformando e tocando corações e tal. Gente, escute o que eu vou falar para vocês. Todas as coisas que você precisa estar em Cristo, mas você não vai crescer em Jesus se você não desenvolver, se você não evoluir nessa intimidade, entende? Porque você não vai aprender a ter intimidade com Jesus se você não usar isso para transformar a vida de outras pessoas. Você vai experimentar de Jesus no meio da atuação do dom, no meio dessa intimidade, o Espírito Santo vai falar e você vai ouvir, você vai se mover, sabe? Então esteja disposto, né? Deus não vai gastar tempo com você te falando coisas que você não está disposto a fazer. Então tenha essa disposição no seu coração de fazer o que Ele coloca, né? O que Ele te fala, faz o compromisso, fala, Jesus, pode falar comigo porque eu vou falar, eu vou me expor, eu não vou racionalizar, eu simplesmente vou entregar, eu não vou reter em mim. Vocês não têm noção, né? Às vezes eu fico muito mexido, muito tocado, assim, para os lugares que eu vou ministrar. Eu cheguei mesmo agora, nós fomos para Goiânia, né? E assim, eu cheguei em Goiânia, eu não sei explicar, assim, eu fui tão bem recebido, né? Mas eu fiquei tão mexido, porque eu cheguei lá e o Espírito Santo falou isso pra mim, assim, de uma forma que me constrangeu tanto. Quando eu cheguei em Goiânia, eu pisei lá, chegamos no lugar que a gente ia ficar, e o Espírito Santo falou assim pra mim, a sua voz te trouxe até aqui, né? Ou seja, a ausência do silêncio, né, te trouxe até aqui, né? Cara, isso me arrebentou e eu comecei a chorar, ninguém entendia nada, porque eu percebi que a voz é esse condutor que nos leva em direção ao propósito de Deus na nossa vida, sabe? É sensacional, vocês não têm ideia, né? Quando a gente decide não se calar, quando a gente decide falar, quando a gente decide simplesmente liberar o que Deus tem, né? É tão transformador, sabe? E isso mudou, assim, muita coisa dentro de mim, né? É uma decisão, né? É uma decisão, né? De a gente falar
o que está dentro da gente, liberar isso para tocar outras pessoas. E aí Deus vai nos enchendo mais, Deus vai nos dando mais, Deus vai preenchendo, e a gente não tem noção. Gente, é sério, assim, pensem. Eu era só um menino que estava em cima do prédio querendo se matar com 15 anos. Eu falo isso. Eu não tenho nada de especial, entende? Não tenho nada de diferente das demais pessoas. Eu simplesmente decidi render meu coração, entende? Então, assim, ele me conduziu, né? Ele nos vai levando e vai, né, nos transformando e colocando a gente onde ele quer, né? Talvez alguém está perguntando qual é o livro que a Tainá está se referindo a isso aqui, Profético na Prática. Esse livro é sensacional. Tem acho que a página, deixa eu mostrar para vocês a página que ela está falando ali. Ai, gente, vocês não têm noção, né? Como é transformador. Vamos ser transformador. Então, assim, a voz, sabe? Essa disposição aqui, ó. O seu silêncio está matando pessoas. Essa frase. Tem uma história que eu conto que Deus falou isso pra mim. Então, assim, é sensacional, sabe? Eu vejo Deus levando a gente, sabe? Deus tocando e ministrando e trazendo gente, recursos, pessoas e tantas outras coisas, assim, eu não sei, sabe? Essas experiências nos transformam, meu amigo Elber. Então, assim, vocês que querem viver algo mais profundo em Deus, entenda que isso só será possível por meio das experiências. E se a gente não se expor, se a gente não se colocar à disposição do Espírito Santo, se a gente não for intencional para deixar Ele nos usar, a gente não for intencional para deixar Ele nos transformar, nada vai acontecer, né? Não dá para ficar parado em silêncio esperando, né? Não dá para ficar calado, não dá para não se jogar, não dá para não viver, sabe? A vida é na prática, né? O profético é na prática, né? Então, sabe, eu queria aqui chamar a sua atenção que você está me ouvindo, sabe? Às vezes você está aí, você tem perguntado isso para Deus, né? Deus, como é que eu faço para me aprofundar e para ir mais fundo? E Ele está falando, isso só será possível por meio da experiência, né? Então, assim, limpe o seu coração, né? Faz isso que eu estou te falando, né? Não deixa você ser roubado no seu relacionamento, não ter esses pesos na sua cabeça, simplesmente se coloca, né? É isso, meu Lorde, se permitir, sabe? Se permitir. Exatamente, Ele é um Deus de experiência, não de regrinhas, né? Sério, sinceramente, assim, gente, é muito, muito, muito incrível. Eu não tenho palavras para poder expressar para vocês quantas coisas mudaram na minha vida a partir dessas decisões de ser de verdade e me permitir deixar Ele fazer o que Ele quer, né? Vocês imaginam? Às vezes as pessoas não têm noção, assim, do quanto custa, né? Ser de verdade custa tudo, viver esse evangelho custa tudo, porque é uma disposição de entrega e rendição absurda, de confiança, entende? E é prática. Mas imagina, gente, eu, por exemplo, desde quando eu decidi fazer isso, eu parei de ficar montando sermões e regrinhas de como as coisas têm que funcionar. Eu simplesmente me coloco à disposição do Espírito Santo e deixo Ele fazer as coisas que Ele deseja, né? E, vocês não têm noção. Assim... Ele faz. Ele monta as programações, Ele traz as revelações, Ele traz as pessoas, Ele conecta, Ele traz tudo, né? Eu fiquei muito impactado com esse segundo livro que eu escrevi do Riqueza e Generosidade, né? Aliás, eu tô com o boneco dele aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês um pedacinho, um spoilerzinho. Espera aí rapidinho, tá aqui na minha cabeceira do meu quarto. Só um minutinho.
segunda obra-prima aqui, o Riqueza e Generosidade. Ó. Tem muitos desenhos também, muito parecido com outros, né? Com a forma, né, do acabamento muito parecido, né? E, vocês não têm noção. Eu falo, nesse livro, é assim, eu não sei, eu chorei muito, ainda tô muito tocado, eu fiquei aqui, né, assim, escrevendo algo que eu nunca tinha pensado, vocês têm noção? Fiquei escrevendo uma coisa que eu nunca nem tinha nem pensado, né? Imagina ensinar, né, assim, e comecei a experimentar as revelações do Espírito Santo e chorando muito, eu fui muito mexido, muito tocado, né? Muito. Já tá pronto, já dá pra pedir na bio aí. Você vai na bio e você pede lá, a gente na pré-venda, a gente vai entregar esse mês, né? Chega lá pro dia 20, mais ou menos, né? 25 por aí. Então assim, você imagina que eu fui escrevendo e já tá pronto, gente. Esse livro tem um link na bio, tá? Do Riqueza e Generosidade. Olha, o Márcio leu esse livro porque ele, olha, não tem nome na capa mesmo, tá? Ele é assim, né? Eu vi esse livro dessa forma, sem o nome na capa, né? E aí é louco porque começa tudo assim, né? A gente começa a fazer as coisas que Deus quer e a gente começa a arrumar confusão com tudo, né? Mostra a página que mais te tocou, vou mostrar. Eu tô tentando achar uma frase que tá escrita aqui. Eu posso mostrar uma página pra vocês. Eu vou ler pra vocês. Vou mostrar pra vocês o índice, ó. Aqui, que legal. São 10 capítulos também, tá vendo? Mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou ler pra vocês a dedicatória, que legal ficou. Coisa de louco, assim. Peraí. É que nesse que eu tô não tem dedicatória ainda. Ele é só um boneco. Dedicatória, tá escrito assim, ó. Termino esse livro tendo a plena consciência de que não foi eu que escrevi. Pensa nisso. Espírito Santo, obrigado pelo magnífico privilégio de poder sentir e perceber as vibrações mais profundas do seu coração, né? É incrível isso, né? Então, pense, é um livro que você começa, sei lá, como é que você escreve um livro sem saber desse assunto, né? E esse livro foi assim. Deus me deu as revelações, me deu o conteúdo e me deu as coisas e fui escrevendo, assim. Depois eu me chocava tanto com as revelações que eu fiquei sem rumo. Eu vou mostrar uma página pra vocês, a página 176, vou dar um spoiler, né? Olha essa frase, ó. Olha que lindo esse acabamento aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo esse acabamento. Esse livro, os versículos, vão ter esse livrinho aqui, ó, os versículos. Não dá pra ver direito porque tá apagado, mas eu já melhorei na outra impressão. Ele tem tipo um acabamentozinho dourado aqui, assim, né? Mas olha o que tá escrito nessa frase. A pobreza é o resultado de uma vida sem fé. Pensa nisso, olha isso. A pobreza é o resultado de uma vida sem fé. Violento, né? Então, sei lá, cada coisa que eu leio aqui, eu fico extremamente mexido, assim, confrontado, né, com as coisas que Deus vai nos mostrando. Mas é isso que eu quero dizer, né? Tem vários desenhos também, vou mostrar um desenho pra vocês de spoiler só. Ó, esse desenho aqui. Sensacional esse desenho. É um milho, mas eu vi ele, é um milho dourado de ouro, eu vi ele no céu. E ele tem uma explicação muito legal aqui, falando sobre alguns assuntos. Depois a história vocês vão ver no livro. Só vou mostrar um spoilerzinho dele pra vocês. Que lindo. Todos os desenhos feitos à mão da gente, é lógico, né? Pro desenhista profissional, né? Então, assim, cada coisa que tem aqui eu fiquei assim extremamente mexido, né? Tem um mapa também de como as coisas funcionam, tal. Tem muitas coisas nesse livro, muitos desenhos, muitas coisas assim.
Mas é isso. Ou pensa você fazer um livro desse, sem dominar o assunto, sem ter nada, e o Espírito Santo te revelar tudo, né? Então, assim, o que é isso? É literalmente o resultado da entrega que eu tava falando para vocês, da rendição, né? E é isso, assim, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se rende, mais o Espírito Santo nos dá. Isso aqui é a prova real, né? Dessa rendição, né? Vocês querem mais prova real do que... Aí ficou os dois brinquedos, né? Catastróficos aqui, né? Olha isso. Um do mesmo tamanho, né? Um do lado do outro. Esse aqui, ó, esse do Riqueza e Generosidade, ele tá até um pouquinho mais grosso que o outro, né? Mas é mais ou menos as mesmas quantidades de páginas, né? Mais ou menos é 300 vai dar 290 páginas, mais ou menos, né? Com muitos desenhos, muitas coisas legais também. Mas assim, você que tá me ouvindo e você quiser ir no lançamento desse livro, vai ser dia 31 de agosto, aí em Alphaville, tá? A agenda de agosto tá bem cheia, gente. Assim, só vou falar isso pra vocês saberem. Mas dia 17 agora a gente tá em Fortaleza, né? Tô fazendo um encontro profético. Aí depois do dia 17 tem o dia 24. Dia 24 nós vamos fazer um Destravando Gigantes aqui em casa, que é um curso para quem quer entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, né? Qual é o seu destino, entender mais sobre dons ministeriais, sobre quem você é e sobre o que Deus quer fazer através de você. Então isso vai acontecer no dia 24, tá? Agora de agosto. Vai ser sensacional esse curso, muita gente gosta muito, assim, vai ser aqui na minha casa mesmo, a gente tem meio que uma sala de aula aqui, e vai ter almoço, só passar o dia com a gente, o curso dura umas 12 horas, tá? Então você vai estar aqui com a gente, se quiser ir, manda mensagem no meu direct que eu te mando o link do grupo para você te dar mais informações. Dia 31 nós teremos o lançamento do RG, né, do curso do RG, desse livro, o lançamento desse livro lá, né, mais o curso, vou dar um pouco do curso no dia, mais o livro, né. E também tem esse curso gravado, que alguém quiser fazer também, me chama no direct que eu te mando o link lá, um valor bem acessível também, vale muito a pena. Se você tem problemas O RG pode ser homens e mulheres, tá? É aberto para todo mundo, o lançamento também, Alphaville, qualquer pessoa. Só no dia 1º de setembro que vai ter o PGM aqui em casa, que é só para as mulheres, né? Você já foi, né, Márcia? Gostou, Márcia, do PGM? Então essa agenda de agosto tá bem cheia, né? Então quem vai viajar para vir pro lançamento do livro, acaba ficando mais um dia fazendo o PGM aqui com a gente, a mulherada, né? Mas o Destravando Gigantes é sensacional, assim, para você que quer entender o seu chamado, saber quem você é, assim, esse curso é maravilhoso. E o curso do RG é para você que quer entender sobre riqueza, sobre generosidade, sobre... Já peguei o livro, já. Era pra você pegar para mim. O Dai perguntando que eu tinha chamado ela. Aí gostei muito do PGM. O RG chama Riqueza e Generosidade, né? Tem um curso gravado e tem um livro agora para você que quer entender como acessar as riquezas de Deus, como, né, tocar o coração de Deus, ou seja, ter acesso a tudo isso que Ele já tem para nós, né? E garanto para você que é um conteúdo que você nunca ouviu, nunca viu na sua vida. Pode ter certeza que é transformador. Foi o que me mudou, me transformou para sempre, né? Então é isso. Se você quer participar de alguma dessas coisas, me mandem mensagens aí no direct que eu direciono vocês. Mas assim, gente, para finalizar a live, eu quero agradecer vocês por me ouvirem mais uma vez, né? E dizer isso, né? Que se você quer se aprofundar, siga esses passos, né? Mulheres que puderem fazer o PGM, façam muito, além de mais transformador. O curso das mulheradas é revolucionário. Sinceramente, eu nunca vi um conteúdo desse. É revolucionário, transformador. Homens que estão me ouvindo, se eu fosse você, o maior investimento que eu faria na sua vida era enviar sua mulher para o PGM. É muito, muito, muito transformador. Então, vocês querem se aprofundar no profético, sigam esses conselhos, né? Manda essa live para alguém também que precisa ouvir isso, que precisa aprofundar nisso. E você que quer estar mais próximo da gente, a gente está aí para ajudar vocês, né? Estamos servindo vocês. E muito obrigado por me ouvirem, né? Mas façam isso, pega uma folha em branco, pede para o Espírito Santo te mostrar as pessoas que você precisa, né,
Manda mensagem no privado que eu te mando aqui os endereços de Fortaleza, tá? Tá na minha postagem aí, mas eu te mando. Pode pedir pra mim. Te mando de Fortaleza. Você quer ainda tem vaga lá, tá bem cheio, mas tem lugar ainda, tá? Vai ser dia 17, já na semana que vem, quinta-feira, já tô viajando pra lá, tá? Então você que precisa de ajuda, né, precisa se conectar, tem muitas outras ferramentas aí. Chega mais perto, não se sinta sozinho, né? Pede para os precisando te mostrar as pessoas que você tem que perdoar e instalar relacionamento, pessoas que você precisa procurar para limpar seu coração. Tá bom, gente? Muito, muito obrigado. Né? Espero ver vocês nesse mês de agosto. Qualquer coisa que vocês precisarem, nos chamem, tá bom? Vou deixar essa live salva hoje e vou colocar essa capinha do RG nela aqui, tá bom? Só pra gente lembrar do RG. Mais sobre aprofundar a profética, pra me tirar uma foto, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Deixa eu ver. Peraí. Beleza. Muito obrigado.